dia, pessoinhas. Hoje a gente inicia uma nova etapa das nossas semanas de atividades e uma nova característica nossa agora, né? Eu tenho notado que não são todos, aliás, que estão me mandando as atividades e que estão fazendo as atividades e que estão assistindo os vídeos, as aulas. E aí eu digo que é importante para vocês assistirem essas aulas, para vocês não ficarem completamente perdidos em relação aos assuntos da matéria. E aí é muito importante também que vocês façam todas as atividades, não só assistir os vídeos. Porque não adianta só assistir os vídeos, mas não exercitar com as atividades, né? Então, a segunda coisa é que eu tenho percebido que vocês têm algumas dificuldades em relação a esse assunto. Então, eu coloquei para vocês como se fosse uma ficha de leitura, que ele explica mais ou menos como ocorre todas as expressões idiomáticas. E eu coloquei aqui um texto de um jornal muito famoso, El País, que é um jornal nacional espanhol. E aí, ele explica como se traduz e como é difícil a tradução das expressões idiomáticas, principalmente as espanholas, que eu já disse a vocês que elas têm um pouquinho de dificuldade porque tem algumas interferências de outros idiomas. E aí o texto está em espanhol, mas o texto não é difícil. E aí eu vou começar com vocês a introduzir devagarinho todos os textos em espanhol para que vocês exercitem, procurar as palavras no dicionário. Se vocês não encontrarem palavras no dicionário, vocês podem perguntar. E aí o texto é em espanhol, mas não é um espanhol difícil. É uma coisa que provavelmente vocês já tenham um pouco de... já estão um pouco habituados em relação a essas palavrinhas. São palavras que se parecem muito com português e também os significados são parecidos. E aí eu coloquei para vocês aqui esse texto para vocês começarem a, como eu já disse, a procurar as palavras no dicionário, para vocês terem um pouco mais de contato com a língua, além do que eu apresento para vocês, de algumas frases, de algumas palavras e tudo mais. E volto a dizer que não é difícil esse texto, qualquer coisa vocês podem perguntar para mim, ou se for melhor, eu posso gravar um vídeo só lendo esse texto. E aí eu vou falar um pouquinho do que esse texto trata, certo? E aí ele traz o tema: a ver quem traduz isto. 14 expressões que só entendemos os espanhóis. E aí ele traz uma definição das expressões em espanhol, do espanhol da Espanha, e como é difícil a tradução. E como eu já disse a vocês, não é certo a gente traduzir essas expressões a partir do dicionário, porque aí a tradução dela fica muito insignificativa e tira a carga cultural, a carga semântica, a carga idiomática daquele país. Então, as expressões, como a gente tem as expressões idiomáticas da gente, ela traz um conteúdo cultural e social. Então, é por isso que o melhor seria fazer a adequação de duas línguas. Ou seja, se eu falo português e eu quero entender essas expressões, eu tenho que fazer a adequação do espanhol com o português para ver o sentido. Então é isso que ele quer falar para vocês. E aí são expressões em espanhol que têm em comum que o seu significado não é a soma do significado das palavras que compõem, e sim ela como uma expressão em um todo. Por isso é um caos para as traduções dos estudantes, dos estrangeiros em geral. Eu já estou traduzindo para vocês, já disse que não ia traduzir, mas estou traduzindo. Seu significado tem sobre todo o conteúdo cultural e social e está intrinsecamente unido ao idioma local, ou seja, as expressões são difíceis da gente traduzir, a gente não traduz ela
de palavra por palavra, a gente traduz ela em um todo, mas a gente não traduz de uma forma literal, com dicionário, a gente adequa o sentido dela às expressões que a gente está mais habituado, que ela nos traz de sentido, né? E aí, são construções que existem em quase todos os idiomas. E as expressões idiomáticas, vocês sabem que todos os idiomas têm as suas expressões idiomáticas, que são aquelas construções de frases coloquiais que a gente fala no dia a dia. Então, são construções que existem. Para os ingleses, tem rain, cats and dogs, e literalmente chovem gatos e cachorros. E entre os espanhóis, nós temos ressaca, e os alemães têm uma expressão que é exatamente que tem um gato. E aí eles explicam as traduções. Essas particularidades abundantes na Espanha, e ele explica também que a Espanha tem expressões que sofreram modificações pela incidência dos povos africanos na antiguidade, nos tempos antigos, tem incidência também dos muçulmanos, então é por isso que a carga cultural e social dessas expressões é muito grande e justifica ainda mais a causa de que a gente não pode traduzir essas expressões através do dicionário. E aí eles trazem 14 expressões idiomáticas que só tem na Espanha. E aí eles trazem os significados e explicam a sua origem. E aí vocês vão ler tudinho direitinho e vão analisar todas essas expressões e vão responder o que pede na atividade. E aí tem 3 atividades só, 3 questões, aliás. E a primeira deixa eu ver aqui. A primeira depois de ler o texto e saber um pouco sobre as importâncias das expressões idiomáticas, você acha que nossas expressões em português são importantes? Justifique sua resposta. E aí vocês vão dizer, vão pensar um pouquinho sobre a importância da gente falar as expressões idiomáticas e, como eu disse a vocês, a facilidade que a gente fala essas expressões nos ajuda na naturalidade do espanhol quando a gente for falar. E aí, será que essa importância cultural, social, das expressões idiomáticas que a gente tem em português é mesmo importante? É tão importante quanto a do espanhol? E aí, de acordo com os últimos vídeos sobre as expressões idiomáticas, quais as expressões vistas no vídeo se parecem com as nossas? E aí vocês vão ter que ver o vídeo de novo e vão ver quais expressões idiomáticas se parecem com a nossa de acordo com o sentido delas. E aí vocês vão juntar o sentido dessas expressões idiomáticas do espanhol com as nossas. E aí vocês vão ver aquele sentidinho que eu dei em português e vão procurar algumas expressões idiomáticas em português que se assemelha com a do espanhol. E aí, que tem um sentido parecido, eu até botei aqui entre aspas. E a terceira escolha entre Espanha, Peru, Argentina e Chile, que foram os nossos países que eu abordei semana passada, e pesquise outras expressões desses países. Aí vocês vão escolher um país e vocês vão pesquisar no mínimo 3 a 4 expressões idiomáticas desses países. E aí vocês vão colocar o país que vocês escolheram. Por exemplo, escolhi Espanha. Aí eu vou botar 4 expressões idiomáticas da Espanha e vou escrever aqui junto dela o sentido em português, certo? E aí é isso, minha gente. Se persistir essas dúvidas que eu tô percebendo que vocês estão tendo, eu vou continuar com essas atividades e vou trazer mais textos. E a partir da semana que vem, a gente vai parar um pouquinho nesses assuntos de expressões idiomáticas e eu vou começar a colocar para vocês textos para a gente fazer as nossas interpretações textuais, que é importante, e aí o enriquecimento também do vocabulário. Aí vocês vão dizer, mas tia, o texto é muito grande. Vê só. Como tem nos livros de vocês de português, de história, é importante que vocês se adequem também aos textos em espanhol, totalmente em espanhol. E aí eu trouxe um texto que não é difícil,
certo? E aí é super fácil de encontrar as palavras que vocês considerariam difíceis e que vocês não entendem muito no dicionário. Então, vocês já vão praticando aí procurar no dicionário, vocês vão já praticando algumas palavras e tudo mais, certo, minha gente? Então é isso, a nossa atividade de hoje, leitura. E já que está vindo hoje, terça-feira, então eu vou botar uma semana para vocês fazerem essa atividade, certo? Então, próxima terça-feira eu recebo essas atividades, como vocês já sabem, ou por meio desse arquivo que eu vou mandar, ou por caderno, que vocês só colocam a resposta, colocam o número do quesito, tiram uma foto. Lembrando que as respostas de caneta preta ou azul, para que eu entenda mais o que vocês estão escrevendo e fique mais legível para eu corrigir, certo? E as letrinhas também, prestar atenção na legibilidade. Prestar atenção, desculpa. Em quão legível as letrinhas de vocês estão, certo? Beijo, pessoas.